E a gente recebe nossos convidados para ajudar tudo isso, tudo bom? Oi, Seja Tati. bem-vinda, Soraya. Obrigada. É um prazer recebê-la mais uma vez. Dica de pintura country agora, adorei já. Viu? Galinha Aqui, sempre faz sucesso. Temos a peça pronta que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E a pintura country, ela tem alguns segredinhos, tem, né? sempre tem segredinho, né? Tati, ó, eu trouxe um quadro, tá? Que, na verdade, assim, quem não tem um quadro pode usar qualquer outra superfície. Uma tampa de uma né? caixa. Isso, eu sugeri, como o meu quadro é até mais largo do que esse, pode usar até a parte de dentro da caixa, em vez da tampa. Legal. Que aí ele fica mais larguinho, fica mais chique, assim, mais sofisticado, né? Gostei. Gostou? Ó, então a primeira coisa que eu fiz é transferir o risco, tá? Esse risco eu já deixei lá no meu Face. Então quem quiser já tem, tá disponível posso lá. falar? Aqui a gente é pidão, pode? Já tá lá, eu coloquei hoje cedo. Eu falei, vou colocar, vou deixar lá. Depois Tá você lá. passa pra gente por e-mail, pra gente colocar no portal? Pode ficar com esse. Pronto. É seu. Bom, então o que eu fiz? Transferi o risco e já passei todas as cores, né? É simples, 2 a 3 demãos até cobrir totalmente o fundo, né? Então aqui eu nem passei um fundo branco, eu já fui direto nessa cor aqui, que é um verde clarinho, assim, meio fechado, assim, não tão vivo, né? Tá. Aí os tons vermelho, esses tons aqui. Aí também a pessoa pode mudar, escolher um do gosto dela, sabe? Então, isso daqui. Aí a próxima etapa, que eu já deixei aqui pronto, são as sombras, que isso daí é o básico no country e a gente tem que fazer em tudo, né? Em cima, embaixo, todos os lados. Então, o que eu fiz, ó, pra eu fazer esse caixotinho aqui, pra ficar bem legal, então, primeiro eu passei esse marrom clarinho, e aí eu comecei a sombrear, fiz algumas sombrinhas, mas vou fazer mais algumas. Certo. Então, fiz o sombreado, aí ele já começa a dar o destaque no caixote. Essa impressão de volume de mesmo, volume, né? Essa sensação... Então, aqui, eu vou mostrar o sombreado em outras áreas, eu vou mostrar aqui como é que eu faço a imitação do veinho da madeira. Tá? Então, eu tô usando um pincel que ele chama Wisp, que é um pincel desdentadinho assim mesmo, parece que tá falhado. Ele é assim. Então, o que eu faço? Carrego com água, tiro um pouquinho do excesso, sem secar, só tirar o excesso. Certo. Carrego no marrom, aí dá uma espalhadinha assim, só para tirar um pouquinho do excesso. Aí, o que eu vou fazer? Com a mão bem leve, o pincel em pé, eu vou passar o pincel fazendo uns risquinhos. Quem não tiver esse pincel pode usar um liner, que é o filetinho. Só que ele vai ter que fazer um risquinho de cada vez, tá? Ó. Aí eu faço aqui também. Então eu fiz aqui em cima. E vou fazer ele todo, tá? Aqui, como é mais fininho, eu posso usar um liner. Então, aqui eu coloco, ó. Tá? Então, já deu esse efeitinho meio como se fosse os veinhos da madeira, tá? Aí, quem quiser também completar com alguns, é só pegar o liner, tá? E colocar em alguns lugares onde o pincel não pega. Só ir fazendo os risquinhos. Sempre a gente tem que ter água. Então, assim, o diferente hoje que eu tô trazendo é esse detalhe aqui, né? Além da pintura country, é o detalhe da pintura da madeira. Tá, aí eu vou fazer... legal a gente aprender esses efeitos. Esses efeitos. É porque sombreado assim a pessoa vai aprendendo aos poucos, né? Vai treinando. Deixa eu mostrar mais um efeitinho que fica interessante. Que é como se a madeira tivesse um defeitinho. O que eu faço? Deixa eu pegar uma área aqui. Primeiro eu vou com marrom escuro e vou fazer como se fosse um triângulo. Só a gente ver um ângulo melhor para poder mostrar o detalhe. Isso, eu fiz um triângulo. Vou tirar esse daqui, pronto. Deixa eu fazer em outro, tá? Só pra mostrar, ó. Não sei se aqui dá pra mostrar Tá, bem. aí dá pra ver certinho. Fiz um triângulo, ó, bem encostadinho ali na madeira. Tá. Aí eu venho, ó, e puxo.
Então, olhando de longe, assim, dá a impressão de que ela tá com um buraquinho. Legal. Legal? Só um triângulo e puxar. Triângulo e puxa. Então, dá a impressão de que ela tá com um buraco, né? Tá estragadinha, mas é só um efeito, tá? Tati, outra coisa que eu fiz, né, foi um xadrezinho, assim, esse eu já mostrei outras vezes, né? Eu vou mostrar aqui a costurinha da galinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um boleadorzinho, quem não tiver pode ser a parte de trás de um pincel, Certo. tá? Aí eu vou na tinta preta, e aí aqui eu fiz 2 bolinhas, ó, um de um lado, o outro do outro. Essas 3 aqui só. Fiz as bolinhas quando ela secar, só quando ela secar, tá? A minha tá molhada, mas é porque não dá tempo de secar. Então eu venho, Agora tinta branca. carrego, e vou com o pincel e vou unir elas, ó. Só fazer que a minha vai borrar, vai ter jeito. Vou pegar um pincel menorzinho pra ver se consigo fazer com ela molhada. E uno as 2 linhas, ó, os 2 buraquinhos. Legal, foi pra ver Tá? certinho. Aí eu faço isso em todinha a galinha. Vamos fazer o nosso? A gente deixa secar um pouquinho durante o intervalo? Pode Vamos, ser? pode. Assim não compromete a peça e o pessoal de casa também consegue aprender. Turminha, Isso. tem aqui já o nosso quadro pronto. Uma dica legal é você usar, ao invés da tampa das caixas, a própria caixa, né? Ó, porque ela é mais larga. Essas caixas que você tem em casa às vezes, dá para reaproveitar material. E você monta o seu quadro. Soraya diz que é chique, tá na moda agora, né, Sô? É chique, olha lá, Tumi. Então você que de repente, Tati, eu não achei ele assim grosso, você pode aproveitar a caixa e usa como quadro. Mais dicas de pintura Caltrim daqui a pouquinho depois do intervalo. Mulher.com, volta já já.